montar um protótipo. Lembrando que, por mais bonita que esteja a árvore, beleza não está na avaliação. Está as informações chaves, certo? Onde a copa são as consequências, as raízes, as causas e o problema principal apontado pela equipe lá no tronco, ok? Então, beleza não é critério, até porque o nosso trabalho ele é de intervenção comunitária, ok? Então eles vão apresentar primeiro, o líder apresenta a equipe, depois inicia falando da árvore, as mesmas informações que estão aqui estarão aqui, mas aqui deveria ser necessário porque é o protótipo que eu queria que ele trouxesse. Aí vocês do segundo GA irão fazer perguntas sobre a problemática, como eu já falei no início, farão perguntas sobre a ideia geral da equipe, pode perguntar até por que este nome, por que o local, se tem alguma empatia pelo local, a comunidade, perguntas chaves. Eles terão 7 minutos para apresentar aqui e 2 aqui, para dar 10. Então 3, 7 aqui e 3 aqui, certo? Ao todo 10 minutos. E 5 minutos para vocês perguntar a resposta e réplica, o que der para a gente selecionar, ok? E foi isso. Aí a gente usou esses de papel pré-copo também e outras decorações reutilizadas. Agora eu vou chamar a Cassandra para explicar como é que eu vi a aula. Cassandra, aqui a gente começou colocando um isopor para dar sensação, colocamos aqui, cobrimos com o papel pré-copo. Aí usamos também lençuros para poder colocar o palete churrasco e usamos papelão para poder colocar os problemas e efeito em calças. E eles vão falar com o todo. Então, para fazer o prova, a gente pegou esse papel pré-copo que a gente tinha em casa. Encontramos muitas garrafas plásticas, O Brasil não parece. não parece, mas a gente tinha que fazer. E aí também a gente usou alguns restos de GPA que sobraram no chave do teclado. E usamos também alguns farinhos de churrasco que eu tinha em casa. Também não querem arcar com o tratamento dos animais e muitos também não sabem os limites deles. Tem uma certa idade em cada não tem. Uma das causas, e a principal dela, é a adoção irresponsável. E muitas das vezes as pessoas adotam por impulso, sem pensar nos cuidados que esses animais necessitam e os custos que eles trazem. E muitas das vezes, quando eles dão muito trabalho, E a comercialização é uma principal causa que, assim, os animais acabam morrendo porque não tem comida nas ruas, eles acabam perdendo muitos pelos, passam fome por não ter, né, comida, aquela proteína que eles precisam ter, acabam perdendo pelo, acabam morrendo. Então, isso é uma causa muito grande para os animais. É isso. Os efeitos ou consequências desse problema. Essa metodologia ela é muito importante porque ela faz a gente entender melhor como a gente vai solucionar esses problemas e entender quais são as causas dele, para que assim a gente possa amenizar ou solucionar os seus efeitos. Agora eu vou falar um pouco sobre a anatomia, primeiramente, como o problema central. Nosso problema que a gente escolheu foi o abandono de animais. Porque atualmente, se o mundo já tá. Como que é o abandono animal? É você deixar um animal desprotegido, sem saúde, sem alimentação e sem uma rede de apoio. No Brasil, há uma lei ambiental que caracteriza o abandono de animais crimes. Mas atualmente, muita gente tem somos mais ouvidos. O nosso objetivo é combater a poluição, que afeta tanto o lado terrestre quanto o marítimo. A nossa cor escolhida foi a cor porque é uma cor bonita. Temos um mascote que é a patrulha. A gente escolheu essas ODS, as ODS educação, a ODS 14, fica na água, e a ODS 15, fica terrestre, porque a gente acredita que se a gente cuida do meio ambiente,
vocês já fizeram aqueles problemas, viram no outro grupo também. Embaixo são as causas e em cima são os efeitos. E agora o pessoal vai falar direito sobre as causas. Eu só disse que eu vou falar sobre a primeira causa, que é o lixo dos banhistas nas praias. Os lixos dos banhistas e turistas, eles afetam muito, porque esse acúmulo de resíduos muito comum, pinturas de cigarros, sacolas plásticas, resíduos de comida e embalagem de alimentos, essas coisas, eles afetam muito no ecossistema da praia, assim, não só na praia, como também nos ambientes terrestres. Porque isso acaba indo para o mar e acaba afetando os animais. E também algumas pessoas, porque muitos banhistas podem acabar ingerindo essas, sei lá, uma tampinha de latinha, pode acabar. E essas coisas acabam criando fungos, elas podem dar problemas de pele. E tem muitos problemas desse resíduo. E eu vou finalizar a nossa apresentação passando um resumo para vocês. Bom, o nosso projeto de intervenção envolve limpar as praias, mais especificamente a Praia da Penha, através das placas de sensibilização, das lixeiras recicláveis, limpando a praia também para tornar a praia um ambiente melhor de lazer, vivência e também para a natureza em si. E como vocês já viram, o nosso problema central é a poluição, que querendo ou não é muito presente no mundo todo, principalmente nas praias, que é causado principalmente pela má gestão, pelo lixo trazido pelos rios e pelo lixo deixado pelos banhistas e pelos turistas, que acabam resultando em quê? Na alteração do equilíbrio dos ecossistemas, em impactos na saúde humana e também impactos econômicos. E é isso. Obrigada pela atenção. E a parte das folhas. Aí, depois disso, a gente pegou algumas folhas, de verdade, folhas de árvore, e usamos fita dupla face para colar na parte das folhas. E depois, uma das nossas integrantes do grupo levou a cartolina para casa e fez essas plaquinhas com um papelão. Ela pegou o papelão, cortou, envolveu com papel normal e escreveu os nossos efeitos, o problema central e as nossas causas. E no meio dessa apresentação, como eu já disse, alguns dos materiais que a gente usou folha de verdade, canetas coloridas, papelão e tudo isso. A valorização da saúde mental. E a ODS 15, que Nada, sendo que tem uma prática da horta. Então, ou seja, vocês estão fazendo collab com eles, ou vocês vão fazer por vocês mesmos e vocês vão collab? bom, basicamente, a gente escolheu a horta por não ter tanta visibilidade, mas como você disse, tem uma prática que nós conversamos com os professores da horta, porque como são eles sozinhos e tipo, a gente sabe, a gente estuda aqui, muitas pessoas meio que buscam essa prática e não vão para ajudar, né? Vocês sabem disso. Então a gente quis fazer tipo uma collab mesmo com eles pra gente juntar o nosso projeto com eles e também com outros projetos de outras salas, tanto de SC quanto de IC também, pra gente realmente revitalizar ela. Não que realmente seja abandonada, porque tem essa visão que os professores põem na horta, sendo que ainda precisa de um cuidado a mais, entendeu? E também tem ponto do nosso projeto de também colocar lugares para a gente ter o convívio na hora do almoço e outros intervalos também, como bancos e lugarzinho para sentar e ficar melhor a nossa convivência lá. Isso. E também, eu vou pegar a mesma pergunta que veio, que ano passado também teve várias. E aí eu vou resumir todo mundo. Enfim, em relação à apresentação de vocês, tá muito boa, vocês falam com propriedade, vocês estão falando bem legal, bem bonito. Só, tipo, pontuar de que vocês não precisam apresentar outra pessoa. Você só chega, se apresenta e inicia sua fala. Na próxima pessoa, ela mesma se apresenta, inicia a fala, mas no geral a apresentação de vocês tá uma graça. Perguntas, a gente queria que vocês explicassem melhor sobre o aumento de custo para cuidado com o efeito. Que na parte do dado de vocês, o tema principal da aula está incompleto, porque está escrito só poluição, enquanto deveria ser mais completo, poluição nas praias. Só isso.
disponibilidade em rapidamente desenvolver em uma semana as ideias. Obviamente que aqui há um problema, já em fazê-la não é tão difícil, porque quem sabe dos problemas são vocês, foram vocês que levantaram, então não tem nada de outro mundo, né? São vocês, problema central, vocês que levantaram, quais as causas e consequências. Agora a equipe, né, vai fazer algumas perguntas diante do que foi apresentado.